A aquietação da mente não constitui um requisito para a solução de um problema, e a dissolução de um problema não representa uma condição para a aquietação da mente? Resposta. Essa pergunta contém duas questões, e vamos considerá-las cada uma por si. A aquietação da mente não constitui um requisito para a solução de um problema? Bem, tudo depende do que chama a mente. A mente não é apenas a camada superficial. A consciência não é apenas essa ação obtusa da mente. Por certo, quando há um problema criado pela mente superficial, esta tende a se aquietar para compreendê-lo. Você assim o faz, pois isso acontece todos os dias na vida. Quando tem um problema de negócios, o que você faz? Desliga o telefone, manda o datilógrafo parar e estuda, observa o problema. O que significa que sua mente está livre de outras perturbações. Sua mente superficial está ocupada com o problema, o que significa que se tornou tranquila. Mas a mente superficial não abrange todo o conteúdo da mente. A sua consciência total não está tranquila. Só a camada superficial, que está constantemente agitada, se tornou momentaneamente tranquila. A dissolução de um problema não representa uma condição para a aquietação da mente? Representa, evidentemente. É só quando compreendemos um problema completamente, o que significa que o problema não deixa resíduo, cicatriz ou lembrança alguma, que a mente se torna tranquila. A consciência, como já temos dito, é um processo de experimentar, dar nome ou designação e registrar, o que constitui a memória. A consciência, portanto, é um processo de estímulo e reação de dar nome e registrar, ou seja, guardar na memória. E esse é, na sua inteireza, o processo da consciência. O registrar, o dar nome, o experimentar, pode ser reprimido, retido numa das camadas profundas da consciência. Mas enquanto não for levantada essa repressão, por efeito de sonhos ou de ação, ou de exumação dessa coisa oculta, não pode haver tranquilidade mental. Uma mente provida de muitas gavetas ocultas, muitos escaninhos secretos em que estão guardados inúmeros esqueletos, ali conservados pela vontade, pela negação, pela repressão. Como pode essa mente estar tranquila? Ela pode ser compelida pela vontade a ficar quieta, mas isso é tranquilidade? Um homem apaixonado, lascivo, que conseguiu refrear, conter a paixão, como pode esse homem ter uma mente calma, tranquila? Um homem torturado pela ambição e, portanto, frustrado, e que procura fugir dessa frustração por todos os meios. Como pode esse homem ter uma mente tranquila? É só quando se compreende a ambição, só quando são compreendidos os problemas suscitados pela ambição, com suas frustrações, seus conflitos, sua crueldade, só então é que a mente se torna tranquila. Quando olhamos profundamente em nós mesmos, abrindo todos os escaninhos, todas as gavetas, exumando todos os esqueletos e os compreendendo, então a mente se torna tranquila. Não pode ter tranquilidade mental conservando todas as suas portas fechadas. Você pode aquietar a mente pela vontade, o que constitui uma maneira fácil de fugir. Mas uma mente aquietada pela ação da vontade é uma mente morta, uma mente insensível,
embrutecida pela vontade. Só quando damos toda a liberdade a cada movimento de pensamento, compreendemos o que não significa licenciosidade, ações más, etc., mas só quando compreendemos todo o conteúdo do nosso ser, só então se torna a mente quieta. Não a fazemos então ficar quieta. A tranquilidade vem naturalmente, fácil, veloz. Ela fica como uma lagoa que se torna serena, sem ruga, depois que passa a brisa. De modo idêntico, a mente se torna extremamente tranquila, sem um movimento, absolutamente quieta, depois de dissolvidos os problemas. Os problemas são criados pelo pensante que se separa do seu pensamento, pelo agente que se separa da ação, dando-se assim uma importância ao agente, ao pensante. E a tranquilidade só vem à mente por meio do autoconhecimento. Não pela negação ou pela aceitação do eu, mas pela compreensão de cada movimento, de cada pensamento, de cada sentimento do eu, tanto do superior como do inferior. O superior e o inferior constituem uma falsa divisão que a mente ouve por bem fazer. Só há pensamento, o qual a si mesmo divide em superior e inferior. E para compreender o pensamento, todo o processo do pensamento, é necessário o autoconhecimento. Isso significa que cada pensamento tem de ser compreendido, sentido integralmente, sem condenação. Faz-se extremamente necessário um percebimento silencioso, e desse autoconhecimento resulta uma extraordinária quietude, uma tranquilidade criadora, uma tranquilidade na qual a realidade se manifesta. Mas a busca da tranquilidade, o cultivo da tranquilidade, destrói aquela realidade criadora. Porque nesse caso queremos alcançar a tranquilidade. Exercitamos a vontade para nos tornarmos tranquilos, como meio de alcançarmos um resultado, de obtermos algo. O homem que busca um resultado, um fim, que tenta adquirir a verdade forçando a mente, tentando fazê-la tranquila, nunca encontrará aquela realidade. Ele está apenas se embrutecendo, querendo fugir desses escaninhos, dos esqueletos que o estão prendendo. E só quando abrimos a porta ao sofrimento que podemos compreender a realidade, e não quando fugimos das nossas tribulações. Uma vez que, na busca da verdade, a força propulsora é o interesse. E o que é que cria esse interesse? O que é que cria o interesse por uma questão importante? Seria o sofrimento? Resposta. É bem evidente que quando não há interesse, não há busca. Onde não há interesse, pode haver controle, dominação e esforço. Mas só pode haver busca e pesquisa quando há interesse. Essa busca mesma é devotamento. O devotamento não é um caminho separado por onde se chega à realidade. Onde há busca, há ação. E não há nenhum caminho separado de Karma Yoga. Porque onde há busca, há ação. E essa busca traz a sabedoria. O interesse, portanto, é essencial. E como nasce o interesse? O interesse, evidentemente, nasce quando sofremos, quando desejamos conhecer as causas do sofrimento,
quer seja o seu próprio, quer seja o sofrimento alheio. Não existe, por certo, nenhum outro caminho senão o do sofrimento. Mas quando sofre, você busca remédios, paliativos, fugas, gurus, e isso faz dissipar-se a sua investigação do sofrimento. Quando tem preocupações, quando sofre, sua reação instintiva é a de fugir do sofrimento, de procurar uma explanação verbal ou qualquer outro meio de se afastar dele. Entretanto, se observar o sofrimento sem fugir, sem condená-lo, o que é extremamente difícil, verá então que ele começa a te revelar coisas extraordinárias, a te mostrar tesouros irrevelados. A dificuldade não consiste em que não sofre, mas em que dissipa todas as energias na tentativa de dominar o sofrimento. O que dominamos uma vez tem de ser dominado de novo e repetidas vezes. E por isso, você continua sofrendo. O sofrimento não nos leva à inteligência se procurarmos vencê-lo. Ao passo que, se começamos a compreendê-lo, ele nos leva à inteligência. E se você examinar a você mesmo, verá que quando há sofrimento, deseja uma mão para te amparar, um guru para te dizer o que fazer. Ou então você liga o rádio, foge para o cinema ou o hipódromo, ou faz uma infinidade de coisas. Reza, pratica o puja para se afastar do sofrimento, da dor real que lateja em você. Tudo isso são meios de dissipar suas energias. Mas se não faz nada disso, o que acontece? Há o sofrimento e a paralisia que ele causa. Depois, no silêncio desse sofrimento, quando a mente não mais busca fuga e fica vivendo com o sofrimento, não o está condenando, não o está identificando com ele, e portanto ele começa a te revelar as suas causas. Não investigue as suas causas, pois investigar a causa do sofrimento é uma outra forma de fuga. Entretanto, se você ficar apenas cônscio do sofrimento, sem a condenação, a sua causa vai se revelar. Começa o sofrimento então a desdobrar a sua história, capítulo por capítulo, e você percebe todo o seu significado. E quanto mais ler no livro do sofrimento, tanto maior será a sabedoria. Portanto, quando foge do sofrimento, está na verdade fugindo da sabedoria. A sabedoria que pode ser encontrada em qualquer tristeza não se necessita de uma grande crise. A sabedoria está presente para o que procura, que não evita, que não foge, que está sempre passivamente vigilante e cônscio do que é. Nesse percebimento passivo, atento, vem-se a compreender o pleno significado do que é. E compreendido esse significado, se manifesta a verdade. E é a verdade que nos liberta do sofrimento, que nos dá a suprema felicidade. É a verdade que dá a liberdade. E nesse estado se dissipa todo o sofrimento. Sendo negativo, o sofrimento deve ser abordado negativamente. Toda a ação positiva contra o sofrimento é fuga. E é só pela forma mais elevada de pensar, a forma negativa, que há compreensão. E onde há compreensão, há tranquilidade, há serenidade. E então, a verdade liberta o pensamento de todos os seus problemas.
O que ficou claro é que quase todos nós temos muitos problemas, muitas ansiedades e conflitos, e parecemos incapazes de resolvê-los. Creio que isso se deve a que não vemos o quadro claramente, não vemos o problema com profundeza e atenção, sem preconceito de espécie alguma, emocional, psicológico, intelectual, social ou econômico. O problema contém em si mesmo a resposta, a solução. A solução não está distante do problema. A questão, pois, é toda de ler o problema muito claramente e muito velozmente, uma vez que o problema nunca é o mesmo. Ele varia e move-se sem parar, nunca fica estacionário. É como uma torrente. E para compreendermos tal problema, precisamos compreender o fabricante do problema, que é a mente, o ego, o eu. De qualquer forma, a maioria das pessoas se sente feliz com as coisas criadas pela mão ou pela mente. Nos contentamos, muitos de nós, com as coisas produzidas pela máquina, pela ideação, pelo pensamento, pela crença. Mas as coisas feitas pela mão ou pela mente são todas sensoriais. Elas se gastam depressa e perecem, assim como uma máquina se gasta pelo uso constante. Assim as coisas feitas pela mão se gastam, e também as coisas produzidas pela mente. A ideia, a opinião, a crença, a doutrina. O valor dessas coisas feitas pela mente depressa se deprecia. E há por isso uma contínua luta por manter permanentes essas coisas que são intrinsecamente impermanentes. As coisas feitas pela mão estão sujeitas a mau uso por parte da mente. A alimentação, o vestuário e a moradia recebem valores falsos, atribuídos pela mente. E uma mente que atribui valores falsos cria misérias. Cria o nosso conflito, pois resulta dos valores que a mente determina para as coisas feitas pela mão. E do mau uso que dela se faz, provém a nossa infelicidade. Nessas condições, a mente, que é o intelecto, com a sua vontade e sua capacidade de avaliação, precisa ser compreendida. Porque enquanto a mente não for compreendida, com seus desejos, suas atividades e a capacidade de avaliar de acordo com os seus preconceitos, noções e conhecimentos, enquanto a mente não for compreendida, haverá necessariamente conflito e infelicidade. A vontade, afinal de contas, é a expressão do desejo, o resultado da ânsia, do desejo de ser. E enquanto essa vontade, com sua capacidade para avaliar que é uma função do intelecto, não foi examinada profundamente, compreendida e percebida o seu inteiro significado, haverá fatalmente conflito e infelicidade. Assim, não havendo uma compreensão da vontade, do intelecto e das criações da mente, que não constituem processos separados, porém um processo total, há inevitavelmente o conflito. E a compreensão da mente é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos endireita. Quem é torto, incorreto, é o avaliador, o intérprete, o que faz mau uso, o corruptor, ou seja, a mente. E enquanto não existe o autoconhecimento, que é o percebimento do processo da mente, do eu, haverá a errada avaliação das coisas feitas pela mão ou pela mente, e portanto haverá conflito e infelicidade. O autoconhecimento é o começo da sabedoria,
E sem o autoconhecimento, não há felicidade. Assim, para compreender um problema, por mais complexo que ele pareça, seja um problema econômico, social, seja um problema psicológico, precisamos ser capazes de percebê-lo claramente e sem desfiguração. Mas isso não é possível enquanto não há o autoconhecimento. E o autoconhecimento não pode se realizar enquanto não houver meditação, porque a meditação é um processo de contínua revelação de cada pensamento e de cada sentimento. Não significa uma fixação num determinado retrato ou numa determinada ideia, mas um constante percebimento, uma constante compreensão de cada pensamento, de cada sentimento que surge. A meditação não consiste em escolher uma determinada imagem e se concentrar nela, mas é um descobrimento contínuo do significado de cada pensamento e de cada sentimento. Isso só se pode fazer sem condenação. Nosso problema é o sofrimento. O sofrimento que existe nas nossas relações, o sofrimento que resulta da errada avaliação, o sofrimento proveniente da ignorância. E o sofrimento pode ser dissipado, pode ser dissolvido, só no desabrochar do autoconhecimento. Esse conhecimento não é do eu superior ou do eu inferior, que é uma divisão dentro da esfera da mente e, portanto, uma divisão falsa, autoprotetora, sem nenhuma realidade. O autoconhecimento é o percebimento do eu, sem divisão. E enquanto não existir o autoconhecimento, continuará a multiplicação e a recriação dos nossos problemas. Essa é a razão por que o indivíduo é de enorme importância, porque é o único fator de transformação. Só ele pode promover uma revolução na vida de relação e, portanto, uma revolução no mundo de suas relações. Só com o autoconhecimento é possível a transformação, e essa transformação não pode se realizar por um milagre, pelo conhecimento adquirido em livros, mas tão somente pela experimentação constante, pelo contínuo descobrimento do processo do nosso ser. Esse processo é um processo total e não um processo separativo. Ele não está em antagonismo com o mundo, porque o indivíduo é um processo total, é um resultado do mundo. Sem o mundo, sem o outro, sem a vida de relação, o indivíduo não existe. E quem deseja se transformar e alcançar a felicidade não pode se isolar. Só quando há um descobrimento constante do ego, do eu, com seus desejos, suas ânsias, suas atividades e suas falsas criações. Só quando há uma compreensão completa das tendências do eu, das operações ocultas e manifestas da mente, só então pode haver felicidade. A felicidade não é resultado de avaliação, mas quando a mente não se ocupa de si mesma, quando está silenciosa, surge então a felicidade. E um homem que possui essa felicidade pode resolver os problemas que o cercam. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!